Um, dois, três. Bom, a todos aí quem possa ver esse vídeo, né? Eu quero gravar um videozinho aqui para mim aqui, sempre para deixar guardado. É um comentário bíblico que eu faço. E aqui o Velho Testamento terminou, não terminou, tem um paro bíblico para isso, não tem um paro bíblico para isso. O que diz a Bíblia sobre isso? Então porque muitos sabem que o Velho Testamento, a própria Bíblia divide Velho Testamento e Novo Testamento. É assim que está na divisão da Bíblia, né? E aí muitos estão vivendo hoje na lei e outros estão vivendo na graça. A graça é favor imerecido. Depois que Jesus veio e morreu na cruz, Jesus então ele nos trouxe uma nova aliança, um novo testamento, que se deu-lhe após sua morte e ressurreição na cruz. Porém, existem aqueles que, por motivos de dinheiro, eles seguem a lei de Moisés, né? Então, eu acho assim, muito interessante esse assunto, porque muitos dizem assim que toda a Bíblia vale, tudo é palavra de Deus. Concordo, tudo é palavra de Deus, temos que usar a palavra de Deus. Mas agora, será que tudo é para nós os dias de hoje? Será que está valendo mesmo olho por olho, dente por dente? Será que está valendo Êxodo 22:2, que é para manda matar o ladrão? Será que está valendo aquela parte do Velho Testamento que fala sobre tantas coisas, né? Eu vou pegar dois bonequinhos aqui, bom, não precisa. Vamos falar, esse aqui é Moisés, esse aqui é Jesus, né? Esse dedo aqui é Moisés, então. Então Moisés recebeu de Deus a lei e os mandamentos para quando tirou o povo do Egito, porque até ali a saída do Egito não tinha nada disso, e levou pelo deserto. Quando veio Jesus, Jesus veio e trouxe a graça. Ele morreu na cruz, ele cumpriu toda a lei e tudo que estava dito a respeito dele nos Salmos, né, e nos profetas. Então, veja bem. Então, quando nós lemos lá, por exemplo, em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, lá diz que Moisés trouxe a lei e Jesus trouxe a verdade, né, e a graça. Então, dando a entender que o ministério de Moisés era um ministério de morte, era um ministério de assassinato, de letras. Onde é que está escrito isso? Em 2 Coríntios, capítulo 3, que diz que era um ministério transitório e de morte. Então, o ministério de Moisés. Então, o Velho Testamento, na minha opinião, na minha humilde opinião, ele terminou. E tanto que há uma divisão até na Bíblia mostrando, separando o Velho Testamento e o Novo Testamento. Para quem era o Velho Testamento? O Velho Testamento era para o povo de Israel. Ele começa contando a história da humanidade no Gênesis. Ele vem trazendo a história de Israel, do povo hebreu. A palavra hebreu significa povo lá do rio. Até a morte de Jesus. Portanto, até a morte de Jesus se vivia o Velho Testamento que tinha com os hebreus, com os judeus, visto que Deus nunca fez um testamento, uma aliança com os gentios, né? Tanto que Jeremias 31 fala que Deus traria essa aliança com o povo de Israel, faria uma nova aliança, né? Ou um novo testamento. Por que isso acontece? Porque para haver um novo testamento, o testador tinha que morrer. Então veio o Messias e morreu, né, na cruz ali, pendurado no madeiro. Uns defendem que é na cruz, outros que era no madeiro, e eu defendo que é na cruz. E ali então começou-se um novo testamento a partir de sua morte e ressurreição. Mas então por que dizem que uns querem usar tanto o Velho Testamento? É que o Velho Testamento ele dá base para dominar as outras pessoas, quem está na frente do poder. Por exemplo, para dar autoridade pastoral, vamos por assim, né? Eles usam muito aquela passagem de que foram contra Moisés e as terras se abriu e engoliu ali as pessoas. Bom, só que aquilo era uma outra aliança, aquilo era um outro pacto que Deus tinha com o povo.
Outra passagem que é muito usada quando diz assim, diz que o povo de Deus perece por conhecimento. Que povo era esse? Era o povo hebreu, isso não é para os gentios. Então, quando fala, por exemplo, ali em Malaquias 3,10, né, sobre o dízimo. O que era o dízimo? Para levar para o povo de levita que não trabalhava, que não tinha ganhado terra, para sustentar, porque o povo levita era povo que trabalhava no templo, sacerdócio. Por isso, quando terminou o templo de Israel, porque só havia um templo, né, nós se tornamos o templo do Espírito Santo, morada de Deus, para o sopro. Deixou de ser agora no templo de Jerusalém, que foi destruído na diáspora pelo imperador romano, e nós passamos a ser o templo de Deus. Então existe base para citar o Velho Testamento, para pregar o Velho Testamento, como faz aí? Não. Não só, eu vou dizer, as pessoas podem usar só como exemplo, alguns exemplos, como eles usam muito como exemplo, mas não querer usar coisas do Velho Testamento para o Novo. Por quê? Porque as dispensações são diferentes. Lá tu vivia na lei, agora tu vive na graça. Entende? Então, onde que diz, por exemplo, quais são as passagens bíblicas? Eu vou citar algumas aqui, que fala que o Velho Testamento ele foi terminado, abolido, acabado, encerrado, terminado, colocado fim. Onde é que diz isso na Bíblia? Né? Teu pastor não vai te dizer, teu obreiro não vai te dizer, o bispo não vai te dizer, o papa não vai te dizer, o padre não vai te dizer. Essa parte eles não dizem. É a parte sombria, né, das ditas denominações que não falam para os seus fiéis. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, diz assim: mas os sentidos foram endurecidos na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O que é abolido, gente? Isso significa assim, ó, abolir significa pôs fim, fazer cessar, tornar-se extinto, revogar, anular, afastar, entendeu? Então o Velho Testamento foi por Cristo terminado. De Cristo para cá tu não vive mais o Velho Testamento. Tu vive um novo testamento agora. Se aquele pacto, aquele Velho Testamento era feito só com o povo de Israel, agora esse novo pacto abrange o mundo todo. Abrange o gentil, o israelita, né? Por isso que quando Paulo estava no deserto e que ele ia a caminho de Damasco, melhor dizendo, o que aconteceu? Apareceu aquela luz para ele e disse: Paulo, porque tu me persegues? Que ele foi perseguir a igreja de Cristo, né? E aí o que aconteceu? Paulo então ali, ele tem um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus fez com que Paulo então passasse a ser cristão. E a primeira coisa que Paulo fez foi deixar sua religião, o judaísmo, para agora, porque o judaísmo era contra o seu Messias, era contra o Jesus Cristo, né? Então, Paulo deixou de ser judeu e passou a ser um cristão. Foi a primeira coisa que houve. Então, aqui vocês vejam aqui, como eu citei em 2 Coríntios 3,14, que o Velho Testamento foi abolido, terminado. Mas diz o quê? Que o sentido for endurecido deles na lição do Velho Testamento. Quer dizer, eles continuam hoje com o sentido no Velho Testamento. Eles continuam pregando o Velho Testamento, falando do Velho Testamento. Por quê? Porque no Velho Testamento era lei. E o dízimo está onde? Na lei. Se parar de falar do Velho Testamento, eles não têm mais como arrecadar o dízimo. Vocês entendem? Mas para nós, humanidade, o dízimo nunca foi dos gentios. Jesus nunca defendeu o dízimo. Mas Mateus 23. Não, lê bem ali que aquilo era Velho Testamento ainda. Entendeu? E Jesus cumpriu com toda a lei e os mandamentos. Jesus cumpriu, simplesmente ele cumpriu, ele colocou um fim, né? Mateus 5,17 diz que Jesus ali cumpriu a lei, ele cumpriu os mandamentos. Cumpriu o que é cumprir? Pôs fim, terminou ali, né? Ele cumpriu. Muito embora algumas denominações distorcem isso, né, para tirar vantagem, porque elas dependem financeiramente disso. Eu não dependo, por isso que eu posso falar. Eu sou apenas um homem que eu me considero um devoto de Jesus Cristo, sou fiel ao Messias, entende? Eu não estou preocupado com denominação nenhuma, com religião nenhuma, a não ser que ela está na Bíblia, né? Porque religião vem de religar, e eu religo com Deus através de Cristo, porque a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que só há um mediador entre Deus e o homem, que é
Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é o pastor, não é o bispo, não é o papa, não é ninguém desses que estão por aí. Então vocês vejam que Deus colocou o fim no Velho Testamento, que aquilo era só para o povo de Israel. Então, isso nós vemos em 2 Coríntios capítulo 3, ali de 2 Coríntios, diz no versículo 6, diz que somos ministros de um novo testamento. Nós somos ministros então do Novo Testamento. No versículo 7 de 2 Coríntios capítulo 3 diz que o Velho Testamento era transitório, quer dizer, tinha um fim, ele era transitório. Então as pessoas tentam hoje justificar tantas coisas pelo Velho Testamento, mas a própria Bíblia diz que ele era transitório. Tanto isso é verdade que o Evangelho de João, ele cita no capítulo 1, versículo 17, que a lei veio por Moisés, que era o Velho Testamento, mas a graça veio por Cristo, a graça é a verdade. Então viva na graça e na verdade. Quando nós vemos ali que em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que quem segue o Velho Testamento não é convertido. A pessoa que prega o Velho Testamento, que cita exemplo do Velho Testamento, ela não é uma pessoa convertida, porque a conversão é para Jesus. O único fundamento, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, é Jesus. A pessoa que segue o Velho Testamento, a própria Bíblia diz que ela não é convertida. Vocês entendem? Porque ela está fora do caminho que a Bíblia própria traça, que a Bíblia, o nosso caminho hoje, quem é? Jesus. O fundamento nosso é Jesus, é Cristo, é o Messias, né? É o Yeshua, como a dos Hebreus. Então ele é o nosso Salvador. Então não estou citando o Velho Testamento, querendo viver um falso judaísmo, porque você não é judeu. Aliás, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 9, que quem quer ser judeu, vivendo o Velho Testamento, não sendo judeu, pertence à igreja de Satanás. Você pode ler lá, que estou citando aqui capítulos e versículos, né? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz que porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então essas pessoas trazem Davi, trazem Moisés, falam de Abraão, falam de tantos outros que eles citam, principalmente essas igrejas aí, tipo a Universal, que faz essas campanhas, Deus é amor, e eu não vou citar aí nomes para não ficar feio, né, pessoal? Mas eles citam tantos exemplos do Velho Testamento, e quando o Velho Testamento, na verdade, não é para nós, não serve para nós, entende? O nosso fundamento é Cristo. Qualquer coisa pregada fora disso não tem valor. O Evangelho tem que ser cristocêntrico. Bom, esse é só um vídeo para a gente comentar aqui no comentário bíblico, né? Então, o único fundamento é Cristo. O que foi posto para nós é Jesus Cristo, não tem outro. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, no Velho Testamento, o Espírito Santo ele até aparece. Ele parece uma vez só, parece um salmo que ele aparece. Mas eles iam para o templo em Jerusalém, havia um templo grande que Jesus disse que era pedra sobre pedra, foi isso que Jesus disse sobre aquele templo, que foi destruído na década de 70, e que os preteristas dizem que ali houve arrebatamento, e para mim não houve, para mim ali houve a diáspora. Mas então o que aconteceu? Então, a partir da destruição do templo, da morte do Cristo, o templo do Espírito Santo passou a ser nosso. Ele já não se manifesta mais questão de pedra ali, onde as pessoas iam ali para encontrar o Cristo, né? Para encontrar o Espírito de Deus. Agora não. Agora você é o Espírito de Deus. E isso que é muito importante para a pessoa saber que o Espírito de Deus habita na pessoa. Por isso que é o Emmanuel. Emmanuel é Deus dentro do homem, né? Do homem de barro. Então só houve um templo que era em Jerusalém. Hoje todo aquele que aceita Jesus Cristo como Filho de Deus, porque ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho, hoje ele passa a ser corpo do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 24, que Cristo é a igreja. A igreja não é essas porcarias que tu veio falar aí que é a igreja, pertence à grande Babilônia. Eu não sigo mais isso porque isso não tem amparo bíblico para isso. Se tu pegar a história de todas as igrejas, começaram no ano 325 para cá, e do ano 325 para trás não tinha nada disso, não era isso. As pessoas se reuniam nas casas, cultuavam a Deus, porque a pessoa precisa querer aceitar Deus. Jesus morreu na cruz para salvar todos quantos se aproximar dele, mas nem todos querem a salvação. Você entende?
Eu entendo até também com os fracos, porque existem pessoas fracas que ela não conseguem voltar o coração para Deus, então ela precisa de um grupo. Existem aqueles que vão para o CTG, por exemplo, para dançar, sentir bem com aquele grupo, outros vão para a igreja, diz-se igreja, que nem sabem o que é igreja, outros vão para uma festa, enfim, né? Então existem as pessoas que precisam de determinado grupo, por isso que eu não sou contra esses grupos, eu não falo mal de denominação nenhuma, só que eu quero que você entenda que você é que precisa querer ser salvo, é você que precisa querer aceitar a Cristo, a Jesus Cristo. Porque só há um mediador, Jesus Cristo. Se é só um mediador e você é um pecador que precisa aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, logo então não adianta você ir nessa denominação. Por quê? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25, diz o quê? Diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque o templo que ele habita é você. Então, se você não aceitar Jesus, se você não se converter para Jesus, você pode morrer lá dentro, lá com a Bíblia na mão, cantando tudo, não vai adiantar nada, porque eu não moro lá, ele mora em você. O que eles fazem quando vão lá é se reunir pessoas para orar, para ter a mesma fé, para buscar Deus lá. Esse é o sentido, porque Deus não habita lá. Se Deus não habita lá, não tem nada a fazer lá também. Primeiro tem que habitar em mim. Né? Então, é esse que diz a palavra, né? Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo. Então, porque o templo em Jerusalém foi destruído. Ah, mas vou levantar um templo grande ali em São Paulo para Salomão. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele pode levantar 50 templos. Não é isso que a Bíblia diz, eu sou seguidor da Bíblia. Né? Até porque nós vamos ver a história do templo de Salomão bem forte, viu, irmãos? Nós estamos aqui em Hebreus, capítulo 8, versículo 13, porque o nosso assunto hoje, Velho Testamento, vale para hoje não vale, né? E Hebreus capítulo 8, versículo 13, dizendo assim, novo concerto envelheceu o velho. O novo concerto envelheceu o velho. Envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, se envelheceu, perto está de acabar ou já acabou. Né? Então o próprio livro de Hebreus, que é a carta dos Hebreus, foi escrita aos Hebreus. Né? Ele diz também que o Velho Testamento acabou, o Velho Concerto acabou, não tem mais. Então, se a Bíblia está dizendo que acabou, por que eu vou continuar pregando o Velho Testamento falando de Salomão, de Davi, de Moisés e de tanta gente lá? Posso até citar como exemplo, mas não que isso seja para mim, né? Porque não era para mim. E está dizendo que o Velho Testamento acabou, era para os hebreus. Por isso que o povo hebreu hoje tem que aceitar Jesus e viver no Novo Testamento, na Nova Aliança. Os que não aceitarem também não vão herdar o reino do céu. Essa é uma grande verdade, que hoje Deus veio para tudo. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo hoje está sendo combatido por muitos judeus e por muitas pessoas dizendo que ele é um apóstolo mentiroso, entendeu? Então nós como cristãos temos que abrir o olho, porque se nós lermos em Atos Apóstolos capítulo 9, versículo 15, diz, este é um varão ou um servo que eu levantei para pregar a palavra, o meu evangelho, para os hebreus, para os reis, para os gregos, que são os gentios, né? Então, não aceitar o apóstolo Paulo hoje é perder a salvação também, gente. Porque a palavra do apóstolo Paulo era mandamento de Deus. Você pode procurar lá. As palavras do apóstolo Paulo eram mandamento de Deus. Tem que seguir o que foi escrito por Paulo, sim. Então, se o concerto, o atual concerto envelheceu o Velho Testamento, o Antigo Concerto, então nós não temos que se pegar nessas coisas. Em Hebreus capítulo 9, versículo 19, diz assim, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, então Moisés anunciou havendo Moisés anunciado a todo o povo os mandamentos segundo a lei. Então separar mandamento de lei também, como algumas denominações fazem, é um erro, está em Hebreus 9, 19. O que essas ditas denominação hereges falam, né, pregando heresia? Eles querem separar a lei, que existe lei disso, lei daqui. Não, lei, é uma lei só. A Bíblia não separa essa lei. É eles que fazem essa separação. Então não devemos ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, 6, né? Nós não devemos ir além do que está escrito. E aí eles inventam coisa. Aí eles pegam, por exemplo, a exégese, você pegar um versículo de um capítulo e pregar sobre aquele versículo. Hermenêutica
é quando você pega um estudo sobre a história daquele capítulo, quem escreveu, que tempo foi, como era a política naquela época, por que ele escreveu aquilo ali. Isso é hermenêutica. E geralmente os grandes pregadores eles usam muito a hermenêutica para fazer isso. Só que tem um detalhe, gente. Muitas das regras gramaticais que eles pregam por aí hoje, fazem, vírgulas, essas coisas, não existiam na época. Tanto que a Bíblia era escrita sem capítulos, sem versículos, foi coisa agora que depois fizeram a Bíblia para cá, do ano 400 em diante, que foi colocada. Se tu pegar as escrituras mesmo lá, né, os códex, se tu pegar lá, enfim, os livros dos profetas, não tem isso, entende? Então eles pegaram e criaram para poder distorcer como eles querem. Esse é um grande perigo também. Então, aqueles que, porque havendo Moisés anunciado a todos, né, os mandamentos, a todo o povo, todos os mandamentos segundo a lei. Em Gálatas 5,14 diz assim: porque toda a lei se cumpre em uma só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, toda a lei, gente, toda a lei, todos os mandamentos, tudo, ele se cumpre no amor, né? Gálatas 5,14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E hoje, no período da graça, é pior, porque nós temos que amar o nosso próximo e ajudar o nosso próximo. Eu até vou contar algo aqui. Esse dia eu estava ali no centro ali de Novo Hamburgo, moro em Novo Hamburgo, eu vi um homem passando frio. Eu tirei o casaco, saí do meu carro, vi aquele homem tremendo os queixos lá. Eu fui lá e dei meu casaco pro homem, tirei do corpo, estava com uma blusa, dei lá para o homem se aquecer. Eu disse: ó, depender de mim, tu não vai passar mais frio. Entende? Isso é amor. Eu não devia nem ter contado isso aqui, porque eu não gosto de contar as coisas que eu faço, né? Assim, a gente não deve contar esse tipo de coisa. Mas eu quero dar um exemplo assim de amor ao próximo, como está aqui em Gálatas 5,14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás teu próximo a ti mesmo. Então isso é a graça de Deus, sabe? Que toca no coração da pessoa, a pessoa ajuda a outra. Ele não precisa fazer propaganda, contar isso aí. Eu estou contando aqui para vocês aqui, porque eu estou falando no que se resume a lei, os mandamentos do amor. É o amor, Deus é amor, né? E quem não ama seu irmão não conhece a Deus. Aliás, ninguém conhece a Deus, não seu filho, né? Mas assim, não vive o evangelho de Deus, né? Então hoje a tendência é as pessoas guardarem todo tipo de rancor e achar a minha denominação que é melhor. A minha que é melhor. A minha que é melhor. É uma porcaria, né? O melhor, bom mesmo é Deus, né? O próprio Cristo disse mesmo: bom mesmo é Deus. Esse sim, esse nos salva, esse mandou o filho dele por amor por nós. Nós temos que ter amor no nosso coração também uns pelos outros. Então isso é a graça, é o que nós estamos vivendo hoje. Então, Mateus 5,17: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. O que é cumprir, gente? Ele pôs fim. Na cruz ali, quando ele morreu na cruz, que foi pregado naquela cruz ali, ele disse: Pai, está consumado. Toda a cédula que havia para ser paga ali, ele foi pago naquela cruz. Entende? Então eles usam esse Mateus 5,17 para dizer que não passará um tio sem que se cumpra, não passará. Gente, não passou, o homem cumpriu. Jesus veio e cumpriu tudo. Entendeu? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passou nenhuma palavra dele, ele cumpriu tudo na cruz ali. Tudo que havia ser cumprido, ele cumpriu. Entende? Aí muitos assim, mas eu sou eleito. Sim, a Bíblia fala em eleito, pessoal. Pesquisei, a Bíblia fala em eleito, sim. Existem aqueles que são os eleitos, né? Não vamos entrar em aprofundar nesse assunto, porque o tempo é pouco. E existem aqueles que aceitam Cristo e são salvos. Entende? Existem aqueles que, todo aquele que vier ao Cristo, ele reconhecer Cristo como Filho de Deus, e quiser servir o Evangelho de Cristo, ele vai ser salvo. Só que nem toda pessoa no mundo quer ser salvo, né? Outros se escarnecem, outros só são crentes quando vão numa denominação, entendeu? Outros, porque na verdade a gente tem que aceitar isso dentro do coração, você entende? O que a Bíblia diz em Mateus capítulo 8, se não me fala a memória, né? Diz assim: todo pecado vos será perdoado, menos aquele que pecar contra o Espírito Santo. O que é todo pecado será perdoado? É aquele pecado, né? Que o Espírito Santo veio para nos lembrar o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus está dizendo para a pessoa: não faça isso, não faça isso, não faça isso. E a pessoa resiste. Ele está pecando no Espírito Santo. Aí, ele está fazendo uma injustiça, e Deus está dizendo: isso é injusto, isso é injusto, isso é injusto, isso é injusto. E ele está pecando do Espírito Santo.
Então, esse pecado contra o Espírito Santo realmente é um problema, pessoal. Então, tem que ter um cuidado isso aí. Muitas vezes, Deus fala para a pessoa, então, se tu ouvir a voz do Espírito Santo, não resista, né? Entenda que é Deus falando no teu coração aí e que você precisa mudar de direção daquilo que está fazendo. Então, Mateus 5,7 já foi cumprido, né? Já foi cumprido, não passou um tio, não tem um dia se fosse cumprido. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então Deus, no Velho Testamento, ele falava para o povo dele pelos profetas. O sacerdote era aqueles que pegavam no templo a vaca, o carneiro, que matava ali em oferta, expendia o sangue, né? Mas quem visitava o povo mesmo eram os profetas, quem representava Deus mesmo, fazia missões, né? E aí todo missionário tem uma grande obrigação, né, com Deus, porque quem fazia o papel de missões antes eram os profetas. Vocês entendem? Então aí, agora hoje Deus fala como se tivesse seu filho. Então veja, o Velho Testamento Jesus não tinha nascido, era só uma profecia que Isaías falava, que a vinda do Filho de Deus, do Messias, e via Isaías 7,14, né, ele se chamará Emanuel, será Deus conosco. Mateus 23 ou 24 ali, que diz, o seu nome será Emanuel, né, que ele estará convosco. Então que é Deus dentro da gente, ele seria como um Deus, por quê? Porque Moisés foi levantado no Velho Testamento para o povo como um Deus, né, está lá no livro de Êxodo. Tu será como um Deus para o teu povo, né? E teu irmão como um profeta. E Cristo veio para nós, né, como um Salvador. Né? Então, isso tem que ficar claro. Então, hoje Deus fala comigo através do seu filho. Não adianta você chamar Davi, invocar qualquer outro nome aí, que eles invocam tanto aí, porque hoje Deus fala conosco através do seu filho. Fora isso, o único fundamento é Cristo. Fora isso, é heresia, é paganismo puro. Então, é preciso conhecer a Bíblia para não cair no papo. Coisa na internet, tem muita gente querendo saber o nome de Deus, querendo saber tantas coisas, mas o que importa para nós é Cristo. O único fundamento é Cristo e o único mediador entre Deus e o homem é Cristo. Se você não entender isso, você não vai ser salvo, não tem jeito. Ou não vai conseguir ir para o céu como os outros, né? Se bem que tem gente que acredita que já houve o arrebatamento, que não é céu, mas eu não vou entrar nos preteristas, né? Eu não vou entrar nesse assunto, só quero dizer hoje que o Velho Testamento acabou, terminou. Você tem que ser hoje o que? Cristão, usar Cristo, está na graça. Esse papo do Velho Testamento tem que cair por terra. Hebreus 3:6. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, o qual casa somos nós, se tão somente conservarmos, né, se tão somente conservar firmes, e a confiança, a glória e a esperança até o fim. Então, quem é a casa de Deus? A casa de Deus é eu, é você, né? Não é aquela porcaria daquele templo de pedra, de madeira que falam ali, que dizem, vamos para a casa de Deus, irmão, quem é para a casa de Deus? A casa de Deus é você, é eu. Onde é que está escrito isso, irmão? Hebreus 3:6. Né? Então, a casa de Deus é cada ser humano que aceita o Filho de Deus, que aceita o Cristo. Ah, mas lá também diz que é a casa de Deus. Bom, não é bíblico. Se não é bíblico, é a Grande Babilônia. De onde é que você vai ser a Grande Babilônia? O que é a Grande Babilônia que o Apocalipse fala? Que é a mãe de todas as religiões, né? É a mãe que aparece aquele bicho ali vermelho, com a prostituta sentada em cima. É todas essas denominações que estão por aí. Só que a gente não pode falar essa verdade para as pessoas, por quê? Porque, é como eu falei, tem muita gente fraca que precisa, não tem Deus no coração, mas ela encontra Deus lá, entende? Se fortalece lá. Então a gente manda, deixa que vá. Né? Porque é melhor estar lá do que estar no boteco tomando cachaça, porque o cara é fraco, a pessoa é fraca. Né? É melhor uma irmã estar lá, estar se prostituindo muitas vezes, tomando tantas porcarias, fazendo tantas coisas. Então, Hebreus 3:6. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória na esperança até o fim. Eu estou convosco até o fim. Foi isso que Cristo falou para nós, né? O Messias. É isso, pessoal. Então, aí quando você não vai, quando você começa a mostrar pela Bíblia, teu pastor fica bravo, teu bispo fica bravo, teu padre fica bravo. Aí quando tu começa a mostrar pela Bíblia isso aqui.
Aí vem aqueles caras com teologia, querendo dizer que tu é mentiroso, mas está aqui escrito na Bíblia, tudo que eu falei aqui para vocês está escrito na Bíblia. Aí eles começam a botar o quê? Medo. Se tu não vai para a congregação, tu não vai para o céu. Não tem amparo bíblico para isso, pessoal. O diabo vai te pegar. Agora eu pergunto para você, o diabo pega crente? O diabo não pega crente e a Bíblia não pode ser mentirosa. Onde é que está escrito isso, irmão? Aqui na Bíblia, Hebreus. Isso é uma carta para os Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 14. O diabo foi aniquilado por Jesus Cristo. Vocês sabem o que é aniquilado? Aniquilado, ele foi derrotado, vencido, acabado por Jesus. Então, essa história de dizer que o diabo vence um crente, pega um crente, é mentira. A Bíblia não pode estar errado, porque a Bíblia diz que o diabo foi aniquilado por Jesus. Então, se você segue Jesus, se você é crente, o diabo não tem como te tocar. O problema é que não ensinam para essas pessoas a coisa que deveriam ensinar, mostrando pela Bíblia. Entende? Esse é o fundamento. Então, o Velho Testamento, pessoal, era para os hebreus. Ele contava a história do começo da humanidade, como foi criado o céu, a terra, o universo. Ele contava a história daquele povo nômade, né? Depois ele veio contando a história de Êxodo. Depois ele veio contando a formação da história do povo de Israel, a formação do povo hebreu, que era o povo do outro lado do rio, quer dizer a palavra hebreu. Ele vem contando a história do povo semita. Aí ele chega até a morte de Jesus. Porque para ver o Novo Testamento, a história tem que morrer. Dali da morte e ressurreição de Jesus para cá, já é um período da graça. Fora isso, não é bíblico, é achismo. Se cuide muito. Hoje tem um tal de achismo arqueológico. O cara pega um pedaço de pedra lá que está escrito o 3, 4 letras em hebraico, que ali é o nome de Deus. Aí tem uma briga hoje, uns dizem que o nome de Deus é Yahu, outros dizem que é Yahushua, outros... gente, tem nome de Deus e outro, até porque Deus é um título, né? Mas o nome de... Tem hoje, se tu pegar, se tu pesquisar o nome de Deus, pode ir dentro da internet e tu vai ver que é Jeová, Javé, Yahushua, Adonai, que Adonai quer dizer Senhor, né? Então, os hebreus chamam de Adonai. Então eu quero dizer para vocês assim, ó, tem tudo, gente, tá? Mas para nós hoje, o que importa é o Novo Testamento, e para nós só o mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, Filho de Deus, o homem. Fora isso, é procedência maligna. E cuidado com esses evangelhos e com essas denominações também, que vieram aí com anjos, né? Tem denominações aí que já disseram que foi um anjo que trouxe seu novo evangelho. Tem umas 3 ou 4 aí denominações aí que foram criadas em 1600 e pouco, né? Que eu não vou citar nome aqui, mas que foram trazidos por anjos. O que diz a Bíblia? Ainda que um anjo de luz venha trazer um outro evangelho, amaldiçoe, seja anátema, a palavra na Bíblia é anátema, né? Então cuidado, esse pessoal aí, eles têm uma teologia muito boa, mas só que não é divina, não é de Deus. Deus já deixou a Bíblia lá. Mas a Bíblia foi criada pela Igreja Católica. É verdade, irmãos, a Bíblia foi criada pela Igreja Católica. Ela é um compilado de livros, né, israelenses e alguns gregos, né, que pegaram ali, a Igreja Católica uniu e fez uma Bíblia com 80 livros. Aí em 1648, se não me engano, eles tiraram 18 livros, entende? Depois veio Martinho Lutero com a Reforma, tirou mais alguns livros. A Bíblia da Igreja Católica hoje tem 72 livros, se não me falo a memória, né? E a Bíblia evangélica tem 66. Me parece que a primeira Bíblia tinha 90 livros, não estou bem certeza, mas pesquise, irmãos. Eu acho que não sei se era 90 livros que tinha a primeira Bíblia quando ela foi lançada no seu original, né? Então, irmãos, é um Novo Testamento. Velho Testamento acabou. Não era para nós, era para o Israel. Acabou. Outra coisa para os seguidores da arca. Jeremias 3,16, se me fala a memória, diz assim que a arca não era nem para ser lembrada mais. Não era nem para vir à memória. Igrejas que usam a arca é satanismo puro. A Bíblia não pode se contradizer. O que está escrito lá no Velho tem que rebater no Novo. Mas não acabou de dizer que o Velho não vale mais? O Velho não vale mais, mas como história ele vale. Como ele botou fim a alguma coisa, vale tu ler lá para dizer que isso não existe mais, acabou. Entende? Então cuidado com esse negócio aí.
Tem muito, por isso que estude a Bíblia, pesquise a Bíblia, é muito importante e não caia na lábia muito fácil de muito charlatão que tem por aí, ok? Um abraço para você que vai ver esse vídeo aí, tudo de bom, ok? Abraço a todos.